a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Eu sou o Gilvan e você está no canal Verdades Inconvenientes. Todos acompanharam o desfecho da eleição americana, que confirmou o candidato democrata como presidente eleito nos Estados Unidos. Mas como a eleição nos Estados Unidos pode repercutir no mundo inteiro? Para falar sobre isso, temos que entender como os Estados Unidos se tornaram a primeira potência econômica mundial e símbolo do capitalismo moderno. E temos que entender a criação da ONU e qual o seu papel para o mundo. A Segunda Guerra Mundial foi um grande acontecimento da história da humanidade que envolveu o confronto entre a aliança formada pelo eixo Alemanha, Itália e Japão contra Inglaterra, Estados Unidos, França, União Soviética e China, que foram os países vencedores. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, foi fundada nos Estados Unidos para promover a paz e manter o diálogo entre as nações. E na ONU existem 15 assentos especiais, e 5 deles são de membros permanentes, e os outros 10 são de membros rotativos. Inglaterra, Estados Unidos, França, União Soviética e China, por se tratarem de países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, eles assumiram esses 5 assentos como membros permanentes na ONU e passaram a ter voz de influência sobre as outras nações. Os outros 10 são disputados entre os demais países membros de 2 em 2 anos, através de eleições internas. Como a Segunda Guerra Mundial teve como palco a Europa foi totalmente devastada. Houve muita destruição, muita mortandade, e a Inglaterra, que era a grande potência econômica, por ser promissora da Revolução Industrial, perdeu sua hegemonia para os Estados Unidos, que se tornou não só a primeira potência mundial, mas também símbolo do capitalismo moderno. E começou a subsidiar economicamente os países afetados pela crise pós-guerra. Mas a União Soviética, que também era uma grande potência e também saiu vencedora da Segunda Guerra Mundial, ostentava a ideologia comunista, anticapitalista, ou seja, anti-americana. E todos os países comunistas de hoje têm como espelho a antiga União Soviética. E os Estados Unidos viam na ideologia comunista da União Soviética uma ameaça para o mundo pós-guerra. E essas duas potências passaram a rivalizar entre si através de suas ideologias. E essa rivalidade entre o capitalismo americano e o comunismo soviético é conhecida na história como Guerra Fria. Guerra Fria porque, enquanto na Segunda Guerra Mundial teve até bomba atômica explodindo no Japão e matando milhares de pessoas, na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, portadores de armas de destruição em massa, não partiram para o conflito bélico, mas ficaram trocando ameaças, acusações e disputando inteligência. E a Guerra Fria se estendeu de 1947 até 1991, com a vitória do capitalismo americano sobre o comunismo soviético, quando a União Soviética entrou em colapso financeiro e se dissolveu em 15 países. Quando isso aconteceu, houve uma nova ordem mundial. E o que é uma ordem mundial? Ordem mundial é como os países estão ordenados geograficamente no mundo. Com o fim da antiga União Soviética, aumentaram 14 países a mais na geografia mundial. E houve uma nova ordenação ou organização de nações do mundo. E com o advento da internet surgiu a globalização e a crescente dependência comercial das nações entre si. Nesse novo cenário de globalização, a Rússia passou a assumir o assento da antiga União Soviética na ONU, mas sem herdar a ideologia comunista. Na Rússia, houve a transição do comunismo para o capitalismo. E houve a troca da bandeira comunista vermelha, com uma estrela acima da foice de um martelo,
pela bandeira tricolor. Só que na Rússia, como aqui no Brasil e como em todos os países democráticos, existem partidos políticos simpatizantes da ideologia comunista e partidos políticos simpatizantes da ideologia capitalista. Em épocas de eleições, esses partidos concorrem entre si pelo poder. Aqui no Brasil, os ex-presidentes mais conhecidos depois do regime militar foram adeptos da ideologia comunista. Por questões de democracia, agora temos no poder um presidente que se opõe a essa ideologia. E na linguagem política, esse posicionamento ideológico é conhecido como direita e esquerda, onde os de direita representam a ideologia capitalista, o livre comércio e os preceitos tradicionais e conservadores da sociedade. E os de esquerda representam a ideologia comunista, com o controle total do Estado sobre os meios de consumo, com preceitos progressistas e revolucionários. E se os de direita são a favor da globalização, o livre comércio, os de esquerda são a favor do globalismo, que é a antítese da globalização, o mundo sendo dominado por uma elite. Hoje existem quase 200 países no mundo, e o projeto da ONU é transformar esses quase 200 países em 10 blocos econômicos. Se isso vier realmente a acontecer, haverá uma nova ordem mundial com viés globalista. E o que tudo isso que eu falei até agora tem a ver com a última eleição americana? O novo presidente americano é globalista, com viés da esquerda, alguém progressista e revolucionário. E agora, os 5 países com assentos permanentes que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU são a Inglaterra, com a ideologia capitalista de direita, a Rússia, de direita, os Estados Unidos, que na gestão do presidente anterior era de direita, agora é de esquerda, a França, que é socialista de esquerda, e a China, comunista de esquerda também. Então, isso num contexto mundial, representa um placar de 3-2 para a esquerda em relação à direita. Esses 5 países na ONU fazem parte do Conselho de Segurança. Lá, eles podem aprovar leis mundiais. Por exemplo, se lá na ONU for discutido uma lei revolucionária em relação aos princípios tradicionais, qual a chance dela ser aprovada para o mundo inteiro? 100%. Dos 5 assentos permanentes com direito a voto na ONU, 3 são de esquerda e 2 são de direita. Então dá para entender o grau da importância que a última eleição americana teve para o mundo inteiro. Olha só uma medida tomada pelo novo presidente americano que gerou protesto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou decretos de ajuda econômica aos americanos afetados pela pandemia. Biden também foi criticado por algumas medidas polêmicas. A Evelyn Bastos está em frente à Casa Branca e tem ao vivo as informações. Oi, Evelyn, boa noite desse frio aí para você, né? Pois é, Janine, muito boa noite para você, para o Fara e para todo mundo que nos acompanha. Olha, entre as ações assinadas por Biden aqui na Casa Branca está a ampliação de assistência para famílias de baixa renda. Mas um decreto em específico de Biden gerou uma grande repercussão. Assinada na posse, a ordem executiva exige a chamada agenda transgênero. Em um trecho do documento, diz que as crianças devem ser capazes de aprender sem se preocupar com qual banheiro deverão usar e que os adultos têm direito a participar de lugares e atividades do gênero com o qual se identificam. Por exemplo, pessoas do sexo masculino que se identificam como feminino e vice-versa terão permissão para usar banheiros ou participar de competições esportivas que escolherem. Diversas entidades criticam as medidas e dizem que elas podem ameaçar a privacidade e também representam um risco para a segurança, Janine. Se essa pauta for votada na ONU para se tornar uma regra no mundo inteiro, qual a chance dela ser aprovada? 100%.